Fala pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema os movimentos sociais na Primeira República. Vamos lá então para aprender um pouco mais sobre esses movimentos. Primeiro que eu vou falar aqui vai ser a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos que ocorreu entre 1896 e 1897. Participaram desse movimento, sertanejos, agricultores sem terras e ex-escravos. A causa foi a extrema miséria em que a população nordestina vivia. Nesse período, as contradições da política brasileira, que beneficiava principalmente os proprietários rurais, ficavam mais evidentes ainda no Nordeste, onde a seca piorava a condição de vida da população. Essa população, dessa forma, sem esperança nenhuma, acabou se reunindo em torno de um homem, que era o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro ele criticava o governo por não ajudar os pobres e ainda cobrar impostos muito altos. Ele era um líder religioso e ele prometia a salvação a quem o seguisse e incentivasse a posse da terra. Dessa forma, o Antônio Conselheiro conseguiu reunir cerca de 30 mil pessoas no Arraial de Canudos, no sul da Bahia. Nessa região, eles fundaram uma comunidade onde lavoura e rebanho pertencia a todos. Não havia patrão, empregado, pobre ou rico, tudo era comunitário. No entanto, o governo acabou se sentindo ameaçado e fez com que as populações da cidade acreditasse que o Antônio Conselheiro, na verdade, queria derrubar a República, que era uma forma de governo recém-instaurada, muito nova no nosso país, e queria reconduzir o país à monarquia. Na verdade, isso aí não passou de uma invenção para justificar a ida das tropas baianas, as estaduais e federais, para destruir o Arraial. Depois de muita luta e resistência, o Arraial de Canudos foi destruído em 1897. Além do Antônio Conselheiro, morreram milhares de crianças, velhos e mulheres que lutavam por uma vida mais digna. Outro movimento muito importante é a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Com o advento do automóvel, da eletricidade, a capital do Rio de Janeiro acabou necessitando de avenidas mais espaçosas e arejadas. O modelo arquitetônico predominante no Rio de Janeiro nesse período já não era mais compatível com esses novos tempos. Para que fosse feita uma reforma, centenas de casas foram demolidas no centro da cidade para dar lugar a prédios mais suntuosos, mais modernos. Em lugar de vielas apertadas e sinuosas, foram feitas avenidas largas e asfaltadas. Isso determinou a modernização da capital, com alargamento das ruas, a ampliação da rede de esgoto e a vacinação em massa também contra a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Esse plano de combate à doença, esse plano de vacinação, foi desenvolvido pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que determinou a vacinação obrigatória. O povo que não concordava com a modernização do Rio de Janeiro, porque havia sido muito prejudicado com as desapropriações, acabou se revoltando. Durante 4 dias, as delegacias foram invadidas, soldados espancados, quartéis apedrejados. O governo teve de usar o exército e o corpo de bombeiros para acalmar a população. Na verdade, o estupim para essa revolta foi a lei de vacinação. Mas temos que considerar também que o povo já estava farto de viver na miséria. O desemprego era muito alto. E agora, com essa questão das desapropriações para essa reforma que estava sendo feita, os aluguéis ficaram caríssimos. Isso sem contar com a inflação, que acabava subindo muito os preços dos gêneros de primeira necessidade. Depois de uma
semana de conflitos de rua, a polícia conseguiu controlar a situação. Além de várias mortes, né? As pessoas que se envolveram, muitos foram presos e posteriormente deportados para o Acre. Outro movimento importante é a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Foi a revolta contra os maus tratos que ocorriam na marinha, porque nessa época ainda era comum os marinheiros receberem chibatadas e castigos corporais. No dia 22 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, que acabou ferindo um cabo com uma navalha, ele sofreu a punição de 250 chibatadas. Isso mesmo, pessoal, 250 chibatadas diante de toda a tropa. Isso acabou revoltando os marinheiros, que se apoderaram das importantes embarcações e ameaçaram bombardear a cidade, caso não fossem atendidos. O líder dessa revolta foi o marinheiro João Cândido, chamado aí, tem uma música muito interessante do João Bosco, que é o Dir Blanc, que o chama de o mestre sala dos mares, Então, o marinheiro João Cândido foi o líder desta revolta, que foi a revolta da Chibata. Os marinheiros tomaram os principais navios da armada e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Eles também reivindicavam melhores salários e, principalmente, o fim dos castigos corporais, dessas chibatadas. A princípio, o governo cedeu ao que eles reivindicavam, mas depois ele prendeu e deportou os líderes da revolta, entre eles o João Cândido, que acabou morrendo em 1969. O último movimento que eu vou falar para vocês aqui é a revolta do Contestado, a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916. Ela ocorreu em uma área de disputa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Nessa região morava uma população muito pobre e marginalizada pelo desemprego e pela fome. A comunidade começou a crescer e reuniu-se em torno de um líder que era o José Maria. Com a revolta pelas más condições de vida, começaram a ocorrer saques contra fazendas vizinhas. Para manter a ordem, o governo, novamente, assim como ocorreu com as outras revoltas, acabou reagindo com violência e depois de anos de luta, a região do Contestado, essa revolta do Contestado, foi contida pelas tropas do governo. Muito bem, pessoal, essas são as principais revoltas que ocorreram aí durante esse período da Primeira República. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais!